Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar prosseguimento a mais uma aula da oficina de redação, dessa vez estudando o verbete, certo? É um assunto bem tranquilo, fácil, certo? É algo que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, certo? Vocês já devem ter noção, talvez não com esse nome, porém vocês irão perceber que se trata de algo muito simples, tá bom? Então prestem atenção. Como diz aqui na tela inicial, trata-se de um texto expositivo, o verbete, certo? Então a gente, para dar prosseguimento, né, vamos abordar algumas características das tipologias textuais. Eu já apresentei para vocês em aula anterior da oficina de redação, né, algumas aulas atrás sobre as tipologias textuais, tá? Então a gente viu que dentre essas tipologias textuais, tipos textuais, a gente pode ter, em média, dependendo do autor, né, dependendo da abordagem, 5 tipologias ou tipos textuais. O primeiro deles é o tipo narrativo, né, são aqueles textos que objetivam narrar, contar uma história, não é isso? Então, quais são os gêneros textuais que são associados a esse tipo de texto? Né? Então, um conto. Um conto é um típico exemplo de uma tipologia narrativa. Através dele, né, do conto, eu vou narrar uma história, apresentar essa história passo a passo. O segundo tipo textual é o descritivo, como o próprio nome diz, ele vai descrever, certo? Apresentando as características, os pormenores, os detalhes. Então, a tipologia descritiva, ela está associada a diversos gêneros textuais, né? Lembrando e retomando também aquela característica que nós estudamos de gêneros textuais, né? Isso que são textos que reúnem características semelhantes entre si. Então, por exemplo, com relação à tipologia textual, temos o diário, é um exemplo, o currículo, a biografia, né, que vão descrever, apresentar os detalhes. O terceiro tipo, que é aqui o nosso foco, é expositivo. É nesse tipo textual expositivo que um assunto vai ser apresentado. É através do texto expositivo que eu vou trazer informações sobre esse assunto, certo? Sem, com isso, apresentar a minha opinião, né? Então, são fatos concretos, fatos sobre o assunto em questão. Então, os gêneros associados ao texto expositivo, que visa a expor, como o próprio nome diz, são as notícias, os seminários, as palestras, certo? E é nesse 3 que vai se enquadrar o verbete, informar sobre um assunto sem expressar opinião, certo? Já a tipologia dissertativa, né? Dissertativa argumentativa, que é o que vocês vão escrever mais na frente, né? Até produzir efetivamente lá no Enem. Né? Ela defende uma ideia com argumentos e explicações. Nós já falamos esse ano sobre a capacidade de persuadir o outro, lembram? Capacidade de convencer o outro. Então, é nesse sentido que nós vamos abordar os textos que visam a persuasão do leitor, certo? Então, os gêneros textuais que são associados a esse tipo textual número 4 são a carta de opinião, resenha, certo? Entre outros. E os 5
que é o texto injuntivo, que é aquele mais tranquilo, que nós vimos muitas vezes. Ele objetiva instruir, explicar como é feito. Por exemplo, o manual de instruções tem aquela característica de que é um gênero textual que tem a característica de dizer como é que realiza aquele procedimento. Por exemplo, montar um guarda-roupa, né, montar um ventilador. Né? Então, os aparelhos geralmente vêm com textos que indicam como fazer. Esses tipos textuais se enquadram no injuntivo. Porém, o que nós vamos estudar agora é o expositivo. O verbete é um tipo textual expositivo. E mais uma vez, lembrando que aqui tem uma tabelinha que eu coloquei para vocês associarem outros exemplos. Do lado esquerdo tem os tipos de texto: narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. E do lado direito tem os gêneros associados. Por exemplo, na narração tem o gênero textual conto, fábula, lenda, mito, etc. Mas aqui nós vamos nos ater à exposição, né? Isso, então, exemplos: artigo científico, seminário, palestra, verbete, certo? Reportagem, resumo, fichamento. Então, é sobre o expositivo que nós iremos aprofundar. Bom, e apresentando aqui, no livro de vocês tem todo esse conteúdo da oficina de redação, tá? Na página 268, inicia o conteúdo de verbete no livro, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui e já já nós faremos a associação. Então, diz o seguinte: o verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal, né? Então, a primeira coisa a se considerar aí é que o verbete, né, isso, é um gênero textual, né? Então, o que vem a ser, mais uma vez, né, ou qual é a definição de gênero textual? Né? São textos, né, que têm uma função social específica, têm uma função definida. Elas ocorrem em certos momentos, em certas situações comunicativas com uma determinada intenção. Então, por exemplo, um conto, né? E a gente viu que eles apresentam, né? Esses tipos de gêneros apresentam semelhança. Um conto, ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma função, ele tem o mesmo objetivo, porém a história do conto é diferente, certo? Então, isso é que caracteriza um gênero textual. Então, o verbete, ele tem determinadas características, né? Porque independente da palavra que vá apresentar a definição, o verbete, ele é verbete mesmo que mude essa palavra, né? Então, continua sendo um verbete. E ele pode ser encontrado em 3 lugares, como eu falei: nos dicionários, nos glossários e nas enciclopédias, certo? E com relação ao texto, ele ser utilizado, ele ser falado, ele ser principalmente escrito, é em linguagem mais formal. Nós vimos que o verbete faz parte do tipo expositivo, né? E os textos de cunho jornalístico entram nesse enquadramento expositivo, né? Então, se eu vou expor, se eu vou apresentar, se eu vou colocar essa informação em um meio como um dicionário, eu tenho que utilizar aquilo que de mais acertos, né, digamos assim, eu tenha, né, que é o caso de utilizar a linguagem, né, especificamente mais formal, tá bom? Então, resumindo, o gênero verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito.
o verbete, ele é essencialmente destinado à cultura. Se nós fizermos um paralelo, percebemos que há verbete no dicionário. E o dicionário é um objeto, né, digamos assim, destinado à cultura, né? Então eu não tenho como aprender todos os verbetes do dicionário, não. Não tenho, é impossível, certo? Porém, eu devo aprender a maior quantidade possível, né, de forma natural, para que isso não seja esquecido pelo meu cérebro, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma situação de verbete de dicionário. O que é que eu tenho aqui? A palavra dormir, que é um verbo, né? O verbo na forma, em qual forma nominal que nós estudamos? Dormir termina com IR. Então, o verbo está na forma infinitiva, não é isso? Então, se eu observar esse trechinho, ele tem outras informações. Ver, mod, int, descansar, né? Descansar em estado de sono, adormecer, acordar. B, 2B, perder a sensibilidade de par, corpo, adormecer. Enfim, são 5 definições propriamente ditas, não é isso? E algumas palavrinhas ou termos ou siglas que eu ainda não sei o que são. Porém, o verbete, ele tem essa função, né? Ele é esclarecedor, ele traz informações sobre. Então, mais exemplo aqui, quando eu tenho, né, digamos assim, quando eu tenho um verbete, né, que seria uma informação sobre aquela palavra, né? Então, eu observo que ela pode aparecer no dicionário, já que o dicionário é o local, né, mais adequado para que eu encontre definições, né? Então, um dicionário ele apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos de seu uso em vários contextos. Outra coisa interessante a se observar, e nós já falamos em sala, é que o dicionário ele não engloba, por exemplo, de língua portuguesa, ele não engloba todas as palavras de uma língua. Nós já vimos, né? Já pensou? Por exemplo, os verbos, como é que acontece? Eu tenho inúmeras conjugações verbais, né? E não tem todas no dicionário. E mais, nós falamos da pluralidade do modo de expressar, né, do brasileiro. Então, a gente não considera as variações linguísticas também, né, de englobar no dicionário, né, esse tipo de variação. Então, pode ter termo que é muito falado em uma região, mas ainda não entrou no dicionário, né? Não tem ali a definição, porque essa definição ela é própria, ela é particular daquele grupo, certo? Então, o dicionário ele apresenta essa reunião de significados, né? E cada um desses significados eles podem ser utilizados em N contextos, até porque nós também já falamos que uma palavra ela tem N significados, né? E que mesmo assim que o dicionário traga todas essas definições, pode aparecer, não é impossível, não é improvável, que tenha um contexto com o uso da palavra que não seja nenhum dos que foi apontado. E agora, como é que eu descubro? Justamente identificando através do contexto, tá bom? E no caso de glossários e de enciclopédias, como é que funciona, né? Considerando é, todo esse contexto, digamos assim, né? O que seria de fato um glossário? Alguém já se perguntou o que seria um glossário, né? O que é que caracteriza isso, né? Então, são onde é que a gente encontra um glossário, por exemplo? Um glossário é aquela parte do texto como um mini dicionário, né? Com aquelas palavras desconhecidas que estão dentro do texto, né? Isso é um glossário, né? Isso, então, é nesse sentido.
há palavras no meu texto que não dá para saber o significado, ou é uma palavra não tão usual em língua portuguesa, né, que ela tem significação, e essa significação ela é apresentada, né, por meio de um glossário, né? Geralmente esse glossário ele é apresentado em lista, né? E essa lista ela também é organizada, só que ela já é organizada em ordem alfabética, né? Então, do A até o Z. Então, são os mais resumidos, apresentando os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo, né? Então, não é só definição, é informação variada, tá bom? Então, ainda observando tudo isso, né, que eu comentei, com relação ao verbete, com relação ao glossário, temos também as enciclopédias, né? As enciclopédias, elas são obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais mais significativas, né? Então, nesse caso, né, de enciclopédia, elas podem ser organizadas em verbetes, né, em termos. A intenção comunicativa é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o que o texto aborda. Então, partindo desse pressuposto, o que seria o que seria uma enciclopédia, né? Seria então uma grande obra, né, que ou várias, né, que englobam informações sobre as mais diversas áreas do conhecimento, né? Então, antigamente, quando nós não estávamos nessa época, né, podem perguntar aos pais, às mães, como era que eles faziam pesquisas da escola, como é que eles estudavam, né? Alguns vão dizer o seguinte: ah, meu filho, antes eu pesquisava, né? Eu pesquisava bastante, né, em livros físicos, não é isso? Ou mesmo alguns podem dizer: ah, eu pesquisava numa enciclopédia chamada Barça. Essa Barça, ela era muito cara, porque antigamente, né, era novidade. Eu lembro que quando chegou a falar sobre Barça, ela era caríssima para a época, né? Então, era uma febre, digamos assim, certo? Então, as enciclopédias, elas são obras de consulta que trazem as mais diversas informações. Então, a Barça, né, era várias, né, ou vários livros, né, que foi justamente uma reunião, né, de informações, por isso mesmo enciclopédia, tá bom? Então, só reforçando aqui, verbete de dicionário é um texto objetivo. Não tem essa de, por exemplo, colocar figura de linguagem, não tem essa de enrolar. Não, pelo contrário. O verbete ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. A única finalidade dele é informar. Não é, por exemplo, deixar um enigma, dar brecha a uma interpretação. É apresentar o significado do termo, né? Agora, ele traz, né, o dicionário, ele traz muitas informações, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 3, às vezes 6, né? Então, é nesse sentido. Por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos: dormir no lado esquerdo e dormir no segundo, né? Então, num dicionário, dormir apresenta com, entre parênteses, dormir, né? Verbo, que obviamente é a classe gramatical, e a definição desse verbete, que é pegar no sono, descansar no sono. Para termos boa saúde, precisamos dormir bem. As corujas dormem de dia, né? E do lado direito tem outra definição de outro dicionário, porém ainda com N, no caso duas, né, definições. Então, dormir, beber, o que vem a ser verbo, né, gente? Aí, quando você dorme, você, em geral, está com os olhos fechados em pleno sono, isto é, sem atividade física ou mental
voluntária, certo? Então, ela dorme tranquilamente. É nesse sentido, certo? Aí, um tipo de verbete, né? Será que o verbete ele é encontrado somente em livros, somente em dicionários físicos, ou será que ele já está disponível na internet? Obviamente, né, gente, que a internet trouxe, né? Se bem que tem muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa, e ele trouxe para facilitar a nossa vida essa questão do dicionário, né, no celular ou no computador. Então, geralmente, quando eu tenho uma definição, o dicionário traz a separação silábica, a classe gramatical, as definições, origem, finalidade, exemplo, classificação, fonte da pesquisa, né? Mas não é obrigado a ter todos esses elementos da coluna direita aí, não, certo? Se tiver dois, se tiver três, já tá ok. Tá, gente? Então, como eu disse, né, esse conteúdo ele é super simples. Aqui tem uma propostazinha de leitura, certo? Sobre o verbete do livro de vocês, da página 268, 269 e 270, certo? Vocês vão ler o primeiro texto, que é de Dodô Azevedo, certo? E traz definições, tá bom? E no segundo texto, né, que é um verbete, certo, retirado da grande enciclopédia Barça que eu relatei para vocês anteriormente. Então, relembrando que o verbete ele pode ser resultado de uma definição, ele pode ser resultado de um conceito, certo? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, não deixem de fazer a leitura dessas páginas. Hoje só temos uma aula, certo? E por vídeo aula. Então, pronto, gente, ficamos por aqui. Façam a leitura, porque na próxima aula nós iremos continuar.